Caim e Abel. O sol mal havia surgido sobre o horizonte, tingindo de dourado as colinas áridas de Nod, quando Abel saiu com o cajado em mãos, conduzindo suas ovelhas em direção ao vale. O ar da manhã era fresco, e os campos ainda estavam cobertos por um fino véu de orvalho. Ele sorria ao ver os cordeiros brincando entre si, seus olhos claros brilhando com a simplicidade de quem vive em paz com a criação. Caim, por sua vez, observava de longe, com as mãos calejadas mergulhadas na terra. Cultivava o solo com dedicação, arrancando ervas daninhas com raiva contida. Era um homem forte de ombros largos e olhar sempre tenso. O suor escorria por seu rosto mesmo com o frio matinal, e havia um amargor em seus lábios que ele nunca conseguia disfarçar. A terra lhe parecia ingrata, resistente. Cada fruto, cada raiz, era fruto de luta. Seus caminhos raramente se cruzavam, embora vivessem sob o mesmo teto, filhos de Adão e Eva, os primeiros da terra. Abel era o mais novo, o mais calmo. Caim, o mais velho, o mais orgulhoso. Ambos sabiam do fardo de seus pais, a queda, a expulsão, o começo de tudo. E sobre seus ombros pesava o destino de um mundo ainda vazio. Naquela estação, chegou o tempo de oferecer sacrifícios ao Senhor. Era uma tradição ensinada por Adão, uma forma de reconhecer que tudo, a vida, o trabalho, os frutos, vinha do alto. Caim separou parte do que havia colhido. Alguns feixes de trigo, raízes bem lavadas, frutas maduras. Abel, silenciosamente, tomou o melhor cordeiro de seu rebanho, ainda jovem, sem mácula, e o colocou sobre o altar de pedras. O fogo aceso no altar de Abel subiu com rapidez, consumindo o sacrifício enquanto o vento parecia cantar ao redor. Já o altar de Caim ficou envolto por uma fumaça pesada, escura, que subia com dificuldade. O coração de Caim se apertou. Olhou para o irmão, que, ajoelhado, orava com serenidade. Depois olhou para o próprio altar e sentiu o gosto amargo do desprezo. Por que ele aceita o dele e rejeita o meu? Murmurou entre os dentes. Trabalho a terra, suporto o peso do sol, e ainda assim, sou ignorado. Naquela noite Caim não dormiu. Ficou ao lado do fogo afiando uma pedra contra outra, como quem busca tirar da lâmina o som de seus pensamentos. O ódio crescia em silêncio, como erva daninha em solo fértil. E o pior era que ele não sabia se odiava mais o irmão, ou a si mesmo. Pela manhã chamou Abel para o campo. Disse que havia encontrado um lugar novo para o rebanho, onde o pasto era mais verde. Abel, sem suspeitar, foi. Caminharam lado a lado por uma trilha estreita, cercada de pedras e arbustos secos. Abel falava sobre os novos cordeiros, sobre como o céu parecia mais limpo naquele dia. Caim não respondia. Seus olhos estavam fixos no horizonte, mas sua mão segurava firme a pedra dentro do manto. Quando chegaram a um trecho isolado onde nem os pássaros cantavam, Caim parou. Olhou para o irmão. Por um breve instante, hesitou. Viu ali o mesmo rosto que via desde criança, o mesmo olhar bondoso que tantas vezes o acalmara. Mas naquele momento, a voz da inveja gritava mais alto que qualquer memória. Caim ergueu a pedra. O golpe foi seco. Abel caiu sem um som. O sangue se misturou à terra. Seus olhos ainda estavam abertos como se não entendessem o que havia acontecido. Caim ofegava com as mãos trêmulas, sujas de vermelho. O mundo parecia ter parado de girar. Nem o vento se movia. Então, uma voz ecoou dentro de si, vinda de lugar algum e de todo lugar ao mesmo tempo. Onde está teu irmão, Abel? Caim, em choque, respondeu. Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Mas a voz respondeu. O sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Caim caiu de joelhos. As palavras lhe cortavam mais fundo do que qualquer lâmina. Havia cometido o impensável. Matara seu próprio sangue. Por inveja. Por orgulho. E agora, nem a terra o queria mais. O Senhor o amaldiçoou. Seria errante e fugitivo pelo mundo, e o solo não mais daria seus frutos a ele. Caim implorou por piedade,
temendo ser morto por outros, mas o Senhor colocou um sinal sobre ele, para que não fosse morto. Sua punição seria viver com o peso de seu crime, em cada passo, em cada semente que não brotasse. Caim partiu naquela manhã. Os olhos da mãe Eva se encheram de lágrimas ao ver um filho morto e outro perdido. Adão, silencioso, cobriu o corpo de Abel com suas próprias mãos e chorou sem consolo. Com o tempo, outros filhos nasceriam, outras gerações, mas a marca de Caim jamais desapareceria da memória do mundo. E mesmo hoje, quando o homem se deixa levar pela inveja, pelo ódio, pelo desejo de ser maior do que o outro, o sangue de Abel ainda clama da terra.